poesia de um judeu baiano que é antropólogo e que estuda a relação entre judeus e brasileiros, entre Israel e Brasil. Mas na aula de hoje eu quero trazer para vocês aqui um tema muito importante sobre Deus. O que aconteceu com o poder de Deus? Deus foi derrotado quando a arca do Senhor, o Aron Berite, foi roubada pelos filisteus. Está lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. No versículo 22 disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. O que aconteceu com o poder de Deus? Será que Deus foi incapaz de deter a invasão dos filisteus e, pior ainda, deixar que os filisteus levassem a arca embora? A arca da aliança era a peça mais importante do tabernáculo. A arca da aliança e o seu propiciatório com os dois querubins representava o trono de Deus aqui na terra. Era o lugar de onde a voz de Deus falava com o sacerdote, conforme nós já falamos. E de repente tudo parece que, meu Deus, será que Deus não conseguiu dar força para Israel, como sempre deu, para vencer aquela guerra e preservar a arca, preservar o tabernáculo, porque o tabernáculo foi destruído. Eles derrubaram as cortinas, derrubaram tudo e pegaram a arca e levaram embora. Agora, quando você vai analisar bem, você vai observar que Deus não estava fraco, Deus não foi derrotado. Tudo isso estava nos planos de Deus. E como nós já lemos lá em Hebreus, lemos em Romanos capítulo 15, versículo 14, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Nós estamos aqui diante dos atos realizados por Cristo. Essa roubada da arca tem tudo a ver com o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Porque Jesus Cristo, ele era Deus. Ele diz, quem vê o Pai vê a mim. Então, ele era Deus e ele deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler lá na carta aos Filipenses. Vamos lá. O texto que nós conhecemos demais, mas não custa nada a gente ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, gente, olha aqui, Jesus Cristo, como Filho de Deus aqui na terra, ele abandonou a sua glória. Então, o que está acontecendo aqui? Isso quer dizer que a arca foi roubada, a glória de Deus foi embora, mas tinha um propósito. Porque qual era o propósito de Cristo estar aqui na terra sem a glória lá do céu? Qual era o propósito? Que Jesus veio fazer aqui sem glória? O que a arca foi fazer lá no território dos filisteus? Lá em Isaías capítulo 53, nós estamos acostumados a ler que Jesus Cristo veio para morrer por causa dos nossos pecados. Ele veio para derrotar o nosso arqui-inimigo, que é a morte por causa do pecado. Então a arca do Senhor, quando ela vai lá para os filisteus, não é Deus sendo derrotado, parecia que era. Assim como quando nós olhamos para Jesus e olhamos lá para a cruz,
Lá em Lucas 24, versículo 21, olha o que diz Lucas 24, 21. Lucas 24, versículo 21. Vamos ver aqui na Bíblia. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então os discípulos estavam voltando numa estrada lá no caminho de Emaús, estavam indo embora de Jerusalém e falando a respeito de Jesus. E agora? Morreu. Ou seja, foi derrotado. Nós achamos que ele era o Messias, nós achamos que ele ia trazer a libertação para Israel, mas no entanto ele morreu. E o que há de ser de nós agora? Então a arca foi levada, parece que Deus foi derrotado. Jesus Cristo foi morto lá na cruz do Calvário, parece que Deus foi derrotado. Mas nisso tudo havia um propósito. Deus tinha um propósito de deixar a arca ser levada, porque o propósito de Deus era derrotar o Deus dos filisteus, era destronar, era envergonhar a idolatria dos filisteus por Dagom. Quando nós lemos aqui no versículo 22, nós vemos, e foi-se a glória de Deus. Mas por que Deus deixou que a glória dele saísse do meio de Israel? Ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele estava castigando, é claro, o ministério de Eli, que era um ministério que havia já se corrompido, os filhos de Eli se corromperam, e ele também estava usando aquilo como uma arma poderosa, já que os israelitas não tinham poder nem emocional, nem espiritual, nem bélico para ir lá e entrar dentro das cidades dos filisteus. Então Deus, eu mesmo vou lá, e eu mesmo vou envergonhar, eu mesmo vou derrubar a estátua de Dagom e envergonhar a idolatria deles. Então olha o que diz lá em 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer, e a trouxeram de Ebenezer a Asdode, e tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Olha só aonde que os filisteus foram colocar o trono de Deus. Ao lado do trono de Dagom, ao lado da estátua de Dagom. Mas o que aconteceu? Versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pôr em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas das palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Então, amados, olha o que a arca, olha o que a glória de Deus foi fazer lá nas cidades dos filisteus, lá na cidade de Asdod. Ele foi lá para derrotar o Deus dos filisteus, ou seja, um Deus falso, um Deus da mentira. E isso Jesus Cristo também fez quando ele foi crucificado, quando ele foi morto lá na cruz do Calvário. Então a arca lá em Asdod, ela representa Jesus Cristo lá no Hades. A arca em Asdod representa Jesus Cristo lá nas profundezas, lá no mundo dos mortos. Porque enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, Jesus foi até as profundezas e pregou para todas as almas que estavam lá. Isso você pode ler lá na primeira carta de Pedro. Eu vou apagar aqui e vou escrever os versículos, talvez para que você anote aí no seu caderninho de anotações. Glória a Deus. Então nada acontece por acaso, gente. Tudo tem um propósito
de ser na palavra do Senhor. 1 Pedro 4,6, você pode ler também. Primeira carta de Pedro 3,19. Você pode também ler Atos, capítulo 13, versículo 33 a 40. Você pode também ler o Salmo de número 16, versículo 10, que diz: não deixará a minha alma no inferno. E lá no Salmo 88 também, no Salmo 88, do 5 ao 12, você vai ver lá a vitória de Deus, a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em relação à morte. Então a arca foi para os filisteus, porque Deus se entregou, Deus deixou-se levar, assim como também Jesus Cristo, ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para tomar a minha vida de volta. Então, isso só foi possível, a arca passou pelo território filisteu, porque Deus mesmo se deixou levar, porque Deus tinha um propósito, Deus queria derrotar a idolatria. Quando Jesus Cristo se deixa levar para a cruz, ele também tinha um propósito, e o propósito de Jesus lá na cruz, e Jesus é a arca, Jesus é o Arão Berite, é a arca da aliança que andou aqui pela terra, encarnado num corpo de ser humano, e a cruz é o altar do holocausto. Jesus é levado para a cruz, é sacrificado em favor de nós, pelos nossos pecados, no nosso lugar. E isso para o quê? Para que ele derrotasse a morte. Ele morreu para derrotar a morte. Então a arca na cidade de Asdod, ela representa o corpo de Cristo lá na sepultura. Os dias que a arca ficou em Asdod representa as horas que Jesus ficou lá na sepultura. E enquanto Jesus estava lá na sepultura, o que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo isso aqui. Ele foi lá manifestar a sua justiça. Ele foi lá manifestar o seu poder. Nós poderíamos até ler esses textos todos aí, mas eu vou deixar anotado aqui para vocês. Não vamos ler para não tomar muito tempo. Anotem aí, 1 Pedro 4,6, 1 Pedro 3,19, Atos 13, 33 a 40, Salmo 16, 10, Salmo 88, 5 a 12. É Jesus Cristo vencendo a morte. E detalhe, além dele vencer a morte, ele ainda quebra a cabeça de Dagom. A primeira vez que Dagom caiu, a cabeça dele não quebrou. Foi isso aí que é. O que representa a primeira vez? Isso é revelação, tá vindo agora aqui. O que representa a primeira vez que Dagom caiu? A primeira aliança. A primeira aliança não quebrou a cabeça de Dagom, do Deus dos filisteus. A primeira aliança, que é o Antigo Testamento, não trouxe salvação para a humanidade. Mas a segunda vez que Dagom caiu, sua cabeça foi quebrada, separada do corpo, ficou só somente o tronco da estátua. Os seus membros foram totalmente cortados. A Bíblia não diz quebrou, a Bíblia diz que foi cortado. Parece que passou uma lâmina afiada na estátua, cortando. E que lâmina afiada foi essa que passou naquela estátua? A lâmina afiada é a nova aliança. A aliança que foi assinada com o sangue do próprio Cristo. E ele passa a lâmina, corta a cabeça, corta os membros de Dagom. Dagom está derrotado, ou seja, a morte está derrotada. Satanás está julgado, porque a cruz foi cravada na cabeça da serpente, como Deus havia dito para Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E virá um que pisará a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar. Jesus foi ferido o seu calcanhar. Ele foi para a cruz.
Deus foi ferido no seu calcanhar. A primeira aliança não salvou a humanidade. Mas quando Jesus é levantado na cruz, ele crava bem na cabeça. E não é por acaso que aquele monte lá em Israel é chamado de Monte Caveira. É o Monte Caveira. Muitos livros de geografia você pode pegar lá, Calvário, Caveira, e a cruz cravada na cabeça, bem no crânio de Satanás, eliminando, acabando de uma vez por toda com a sua autoridade sobre a vida daquele que irá aceitar essa nova aliança. Detalhe, somente aquele que irá aceitar a nova aliança. Jesus morreu por todos os pecadores, mas serão alvo da nova aliança só os que receberem ele. Então a cabeça de Dagon foi pisada, a cabeça de Dagon foi arrancada, a cabeça de Satanás foi pisada pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores lá na cruz do Calvário. Outra coisa que nós entendemos, a arca alcançou a vitória sobre os filisteus, sobre toda a nação filisteia. A arca lá no território deles foi julgamento. E por quê? O que aconteceu quando a arca chegou lá? Quando a arca entrou no seu território, além dele derrubar o Deus deles, Deus julga na carne deles, o seu pecado, dando-lhe hemorroidas. O povo todo ficou com hemorroidas. Eram 5 cidades. O reino filisteu era composto de 5 cidades e ficava ali onde nós chamamos hoje de faixa de Gaza. As cidades estavam ali. Uma das cidades naquela época já se chamava Gaza. Então ali Deus julga o erro, Deus julga o povo filisteu por ter tocado na sua santidade, por ter achado, por ter tido a pretensão, derrotamos o Deus de Israel, vencemos o Deus de Israel, o nosso Deus é maior, ninguém é maior do que Deus. E Deus, para mostrar isso, então deixa todo mundo com hemorroida, desde o mais pequenininho até o mais velho. E outra coisa, Deus também vai envergonhá-los. Nas colheitas, Deus vai envergonhá-los na produção de alimento, porque Ele manda uma praga de ratos. Uma praga enorme de ratos assolou a Filístia naquela época. E rato, vocês sabem muito bem, que ele não come a roça enquanto está produzindo. Mas quando o alimento está lá armazenado, se der rato lá no seu armazém, se der rato lá no seu galpão, onde você guarda os seus mantimentos, ele acaba com tudo. Ele não só come, como também urina em cima da comida, e se você comer aquela comida com a urina do rato, você sabe o que vai acontecer. Leptospirose, a peste negra, uma peste que uma vez na história dizimou mais da metade da população da Europa. Foi isso na Idade Média, quando deu a peste negra e morreram milhares de pessoas. Então, calcule quantas pessoas morreram ali. Então, os filisteus, eles foram envergonhados. Os filisteus, eles foram julgados. Por quê? Porque zombaram de Deus. Porque não aceitaram a soberania de Deus sobre as suas vidas. Não aceitaram a soberania de Deus sobre Israel, que era o povo de Deus. Outra coisa, que a arca do Senhor traz lembrança também. A arca do Senhor, quando ela pousou na cidade de Bet-Semes. Isso, aí eu estou pulando uma parte. Quando os filisteus viram aquilo tudo, eles tiveram que reconhecer o poder de Deus. E eles reconhecem então o poder de Deus. E aí, o que eles fazem? Eles mandam fazer miniaturas de ouro, 5, uma para cada cidade. Hemorroidas de ouro. Imagina, hemorroidas de ouro.
Né? Que imagem que não deve ser uma hemorroida de ouro? Isso é interessante isso. E também imagens de rato, ouro puro. E colocaram dentro de uma arquinha fechada, uma caixa, colocaram lá dentro de um carroção. E aí os sacerdotes filisteus, os próprios sacerdotes de Dagon, disseram, olha, vamos devolver isso. Vamos devolver isso para os israelitas. Isso está trazendo maldição na nossa terra. Mas por que eles não se converteram? Por que eles não aceitaram a Cristo como o seu Salvador? Como Cristo, a arca representava o Cristo, a arca era o tipo de Cristo. Então por que eles não aceitaram a Deus como o único Deus e não se converteram ao Eterno? Então, eles não quiseram, eles preferiram mais uma vez provar se aquilo era Deus mesmo. E aí eles colocaram a arca numa carroça, pegaram uma vaca que recentemente havia criado, uma cria nova. Agora você imagina, que mãe larga o seu filhote no curral preso e vai embora? Vocês que sabem, que conhecem de pecuária, ela não vai embora. Ela fica mugindo ali do outro lado da cerca. Se o bezerro morrer, aí quando ela constatar que ela vai embora, mas se o bezerro estiver vivo, ela não vai sair dali de jeito nenhum. E aí cataram aquela vaca, trelaram ela na carroça, no carroção ali. E olha, se for embora é Deus, se não for, aí tinha que guardar isso aí. E aí aquela vaca seguiu o caminho de Israel. Cruzou a fronteira de Israel com a Filístia e parou na cidade de Bet-Semes. Aí os sacerdotes de Dagon respiraram aliviado. Pronto, a praga foi embora. Mas aquilo era praga, mas a praga poderia ter se tornado uma bênção. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela pode ser uma praga na vida da pessoa, mas ela pode também ser bênção. E a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, para os que ouvem o Evangelho, para aqueles que ouvem, ele tem cheiro de vida para os que aceitam, para os que creem, mas ele tem cheiro de morte para aqueles que não creem. Está escrito lá em Coríntios. Quem ouve o Evangelho e não aceita, então aquilo cheira a morte, porque ele está morto. Mas aquele que aceita, então, tem o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo para aqueles que vão ser salvos, mas nós fedemos cadáver, nós fedemos morte para aqueles que não se salvam. Então a presença da arca lá poderia ter sido uma bênção na vida dos filisteus, mas foi maldição, porque eles não quiseram aceitar o Eterno como Deus. E aí a arca parou ali na cidade de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes, quando viu a arca, eles ficaram alegres, contentes. Mas só que o povo de Bet-Semes não entendeu. Quando nós não entendemos o Evangelho, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, quando nós não entendemos os mistérios de Deus para a nossa vida, nós corremos o risco de ter grandes prejuízos. E o povo de Bet-Semes ficaram alegres, viram aquilo. Mas quando eles viram a arca, eles correram, tocaram na arca e abriram a arca. Coisas que jamais era para ser feito. Eles não podiam fazer aquilo. Só o sacerdote, só o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote era autorizado a colocar a mão na arca, abrir a arca. Mas eles abriram. O que aconteceu? Versículo 19 do capítulo 6. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Gente, 50.000 pessoas morreram só porque olharam. Mas os 50.000 olharam? Não foi os 50.000 que olharam. O líder da cidade, o chefe da cidade olhou para a arca. E quando eles abriram aquela arca, olharam lá dentro, todas as pessoas das imediações próximas morreram. 50.070 pessoas. Quando uma nação, quando um país, quando uma cidade não reconhece o senhorio de Cristo, a derrota, a morte, a tristeza. Por isso que o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus
é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Também tem outro provérbio lá que diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Então, quando há justiça, quando há temor de Deus, há sucesso, há prosperidade. Mas quando não se entende, há morte. Então, a pior coisa para o homem é profanar as coisas santas. A pior coisa para o ser humano, a maior tristeza para um ser humano é não aceitar a arca com reverência, ou seja, é não aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. A arca daí ficou alguns dias ali em Betsemes, alguns anos em Betsemes. Mandaram, quando eles souberam a notícia que havia morrido muita gente, mandaram os sacerdotes para lá. E os sacerdotes ficaram morando lá em Betsemes durante quase 20 anos. Passados 20 anos, Davi aparece como rei, grande rei Davi, se levanta, porque Davi já estava no cenário aqui nessa época, mas ele ainda era criancinha. Aí quando Davi, ele é ungido lá por Samuel, quando Davi se torna rei, talvez nessa época que Davi não havia nem nascido ainda, talvez estava para nascer, porque quando Samuel vai ungir Davi, Samuel já é um homem de meia idade. Então Davi ainda não existia. E de repente agora cresce o rei, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí ele resolve levar a arca para Jerusalém. Ele já está reinando, ele já estabeleceu o reino lá em Jerusalém, e aí ele quer levar a arca para Jerusalém. A primeira tentativa é frustrada. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa, a irreverência. Colocaram a arca do Senhor num carro, coisa que não era para fazer. Era no lombo dos sacerdotes que se deveria carregar a arca. Mas aí alguém me perguntou, mas pastor, por que Deus fez isso com aquele rapaz que tocou na arca e não fez com os filisteus? Por que os filisteus tocaram na arca e não morreram quando eles levaram a arca embora? Primeiro motivo, já disse, Deus se deixou levar. Primeiro motivo, Deus se deixou levar. Segundo motivo, eles eram ignorantes. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. A palavra de Deus diz lá, em Atos, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Jesus Cristo faz uma oração na cruz. Qual que é a oração da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então os filisteus, quando levaram a arca, não sabiam o que estavam fazendo. Os soldados romanos, aqueles homens levaram Jesus para a cruz. Os sacerdotes judeus levaram Jesus para a cruz, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, então Jesus pede, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E foi por esse motivo que foi possível a arca chegar até a Filístia e depois voltar para Betsemes em uma carroça. Mas agora ela estava na mão de quem tinha conhecimento. Ela não estava mais na mão de ignorantes. Ela estava já na mão de pessoas que conheciam. Então por isso que aqueles dois rapazes ali fizeram uma coisa errada e se partiram, explodiram. E aí a arca parou na casa de um homem chamado Obed-edom. E ali ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Então, amados, quando você faz as coisas para Deus, com reverência, com entendimento, e da maneira correta, quando a arca do Senhor descansa na sua casa, ou seja, quando Jesus Cristo descansa na sua vida, quando ele pousa na sua vida, quando você permite que ele entra na sua vida, há prosperidade, há bênção. Se você ler 1 Crônicas 14, esse texto eu quero citar e quero ler também, primeiro o livro das Crônicas 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor, 1 Crônicas 13, 14.
Assim ficou a arca com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, quando Jesus Cristo, Ele é Senhor da nossa vida, quando Jesus Cristo entra e pode descansar, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E eu vou dar o direito para todos aqueles que me aceitaram de se assentar no trono junto comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Então ali quando Deus entra na nossa vida, quando a presença de Deus entra na nossa vida, há prosperidade, há bênção. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós somos abençoados abundantemente. João 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém?